E nesse ponto do vídeo a gente vai entrar no terceiro carinha da lista, que eu já te falei lá em cima, o pinealon, que talvez seja o peptídeo mais interessante pensando no seu dia a dia, pensando na sua rotina. O nome desse peptídeo, se você parou um pouquinho para prestar atenção, está justamente ligado à glândula pineal, por isso o nome pinealon, que comanda todo o seu relógio biológico, o seu ciclo circadiano, a qualidade do seu sono. Então a gente está falando de um tripeptídeo, tá? Uma molécula pequenininha formada por uma sequência de 3 aminoácidos, por isso esse nome tripeptídeo. E é justamente por conta desse tamanho pequenininho, tá? Uma sequência pequena, com 3 aminoácidos, que é um peptídeo poderoso pra cacete. Ele pode ser absorvido pela via subcutânea, que é o básico que você já faz, e também por via oral. Então, é um peptídeo que consegue, de uma maneira muito simples, atravessar aquela barreira hematoencefálica, tá? Aquela barreira que blinda o seu cérebro. Então, o pinealon, ele atravessa tudo isso, ele chega lá dentro e ele trabalha justamente otimizando toda a arquitetura do seu sono. E aí você deve estar se perguntando, Breno, já entendi, mas é um pouco suspeito, né? Como que um peptídeo tão pequenininho, ele tem esse superpoder, essa coisa mágica que você está falando? E é justamente essa parte dessa história como um todo que faz com que a escola russa de peptídeos seja algo genial. Todos esses peptídeos que o professor Vladimir descobriu não são hormônios. Não é um remédio que você compra na farmácia que enche o seu corpo de um sinal exógeno, né, vindo de fora, que atrapalha a sua biologia. Não, a gente está falando de peptídeos biorreguladores. E o mecanismo de todos esses peptídeos, principalmente do pinealon, é um mecanismo perfeito, justamente porque eles são tão pequenos na sua molécula, na sua sequência de aminoácidos, que, como eu já te falei, eles atravessam a barreira hematoencefálica e eles vão lá dentro, no núcleo da célula, exatamente onde fica armazenado todo o seu DNA, que, caso você não saiba, o seu DNA é o manual de instrução do seu corpo. E lá dentro eles apertam o interruptor, eles apertam o botão que liga ou desliga alguns genes específicos. Ou seja, a gente não está falando de um hormônio de força bruta, a gente está falando de algo cirúrgico, extremamente direcionado, ativando apenas aquilo que a gente quer otimizar, o seu sono, a sua rotina, o seu dia a dia, etc.